Em um campo aberto no milharal, é onde nosso capítulo se inicia. E Charlie dizia em seu monólogo: "Ah, mas era tão bom estar no grande mundo aberto." Seu nariz tremeu com tantas chances boas. A grama era maravilhosa sob seus pés. O milho fazia cócegas na minha barriga, como dedos. E finalmente, sua barriga estava cheia. "Eu sou um cachorro." Você latiu. "Eu sou um cachorro." E parecia que o sol no céu latia também. E assim começava o nosso terceiro capítulo, Deus ao contrário. Os três corriam em meio ao milharal e Charlie continuava: "Estávamos bebendo água de poças, comendo grama. Estou dizendo, e nem eu acredito. Tudo cheirava mal na terra do outro lado do splash. O gato estava certo. As pilhas de alimentadores estragaram rápido. Isso nos empurrou cada vez mais para longe. Mas, quanto mais distante você se afastava dos lugares dos alimentadores, melhor as coisas ficaram, e logo você conseguia diferenciar um cheiro do outro. E não demorou muito para que Red desse a sua cheirada matinal. E enfim, eles chegavam em uma fazenda, graças ao faro de Red. Mas seus amigos estavam meio desacreditados, questionando como aquelas galinhas poderiam ser comida. E então, Red dizia: "Eu não sei o que são, mas pelo cheiro, eu sei quem são." Enquanto observavam a galinha, Charlie questiona: "Como você transforma isso em comida?" E do nada, Red nhaim, abocanha a galinha. Impressionado com essa atitude, Charlie pergunta como ele fez isso. E Red simplesmente respondia: "Só me pareceu certo, sem nenhum alimentador me dar isso. Algum problema?" Charlie dizia que não tinha nenhum problema, e Red falava que aquilo tinha um gosto muito bom. Enquanto Red aproveitava sua refeição, Charlie dizia: "Eu meio que esperava que não tivéssemos que fazer isso." Mas então, Hoover pontuava, dizendo: "Sim, mas só uma não vai ser o suficiente. E acho que ele está certo." Eles paravam de frente para uma galinha e Hoover começava a dar a sua ideia. "Que tal quebrarmos o pescoço e arrancarmos a cabeça? E aí podemos comer tudo ainda quente." E Charlie achava uma boa ideia. Mas enquanto Hoover pensava na sua ideia, Charlie via alguma coisa. Embaixo de um carrinho de mão haviam ovos. E Charlie pergunta: "Sente o cheiro disso?" Os dois salivavam de fome, até que alguém chamava sua atenção. Era o galo do terreiro, rapaziada. E o galão tirava satisfação com o Red, e o Red, ainda mordendo a galinha, dizia que aquilo tinha um gosto incrível, que era crocante e espetacular. Mas aí o Red botava o galão pra correr. Au, 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 au. E os dois estavam aproveitando muito bem. Charlie dizia que o gosto era como se tivesse juntado tudo de bom de uma vez. E Hoover também adorava. E lá no fundo, o Red brigando com as galinhas. A cena corta para uma rua e o monólogo de Charlie se iniciava, com ele dizendo: "Por um tempo depois disso, não fomos muito longe. O lugar era ótimo, e os Bork Bunkers, no caso as galinhas, ficaram. Não importava quantas vezes voltávamos, sempre havia mais para serem transformados em comida, e sempre mais bolinhas de sol. Mas como cachorros, gostávamos de explorar. Seguimos nossos narizes, sendo cachorros. E em seguida, Hoover falava: "Corte um pedaço e me dê. Tem o mesmo gosto?" E Red dizia: "Sim, mas melhor e mais quente, mais suculento." E para a surpresa de todos, um cachorro aparecia. E enquanto os quatro brincavam juntos, Charlie dizia: "Seu nome era Bingo, e ele era bem... você entende, né?" De volta ao galinheiro, Red, como de costume, perguntava: "Ei, cara, como tá minha bunda?" E o Bingo respondia: "Tá incrível, cara." E Red agradecia, e Charlie perguntava se Bingo queria comer. Mas então Bingo respondia: "Não, valeu, cara. Eu já peguei um pato hoje de manhã. Tem um pequeno splash do outro lado das árvores." Hoover perguntava em seguida: "Cara, você pegou um patinho? Eu tive problemas só de olhar pra eles." Bingo parecia animado e pergunta: "Ah, vocês estão explorando também?" E Hoover dizia: "Não há muito mais do que se fazer, não é? Quero dizer, pensei em ir atrás dos alimentadores, mas é muito longe." E Bingo dizia o que pensava: "Olha, uma coisa que eu não quero fazer é ir para o outro lado. Tipo, o oposto de onde eu estava quando vi vocês. Dizem que é uma doença lá. Eu já ouvi isso de muitos cães." E Charlie dizia: "Isso é para lá que eu estava olhando quando vi o céu iluminar, quando tudo apenas..." Em seguida, Hoover indaga:
O que você quer dizer em ir atrás dos alimentadores? E aí, Bingo revelava. Dizem que ainda existem alimentadores vivos por lá, pelo grande Splash. Ouvi alguns caras dizendo isso. Um até estava indo para lá. Hoover pergunta, grande Splash? E Bingo falava, sim, você sabe que é um grande Splash, né? Red responde que sim, e ele prosseguia. Seguinte, você segue o sol até onde ele se deita à noite. Sempre no mesmo lugar, certo? Vai por esse caminho. Demora muito, muito, muito tempo. Mas, se você continuar e continuar, você chega na Grande Poça, a maior de todas. Você faz a Grande Poça parecer uma poça pequena. Red comentava que nunca havia visto um Splash, ou melhor, uma poça, tão grande. Bingo falava que foi o que ele ouviu. Em seguida, Charlie pergunta, e alguns dos alimentadores estão vivos por lá? E Bingo simplesmente responde, foi o que eu ouvi, cara. Quando era pôr do sol e os três estavam sozinhos novamente, eles conversavam sobre o que Bingo havia falado para eles. E Red começava, você acha que o Bingo vai ficar? Hoover responde, esse aí não, amigo. Ele é um cão andarilho. Mas, porém, Charlie dizia, esquece o Bingo e os alimentadores. Em seguida, Hoover e Charlie começavam a discutir, com Hoover primeiramente dizendo, qual é? Como eu sabia que isso ia acontecer? Charlie perguntava, o quê? E Hoover prosseguia, os alimentadores que não existem na poça maior, que já soa bem suspeito. Você quer ir lá e tentar ajudar eles, não quer? Quando de repente, Red chamava a atenção deles. Eram latidos. Hoover pensava se tratar de Bingo, mas com certeza não era ele. E no topo daquele morro, eles conseguiam ver de onde vinha aquele latido. Era o que parecia ser um mastim napolitano ou algo parecido. E ele estava acompanhado de um humano. E ao presenciarem aquela impressionante cena, quem vinha em seguida era Bingo. Os três estavam muito impressionados com aquela situação, mas Bingo mandava todo mundo correr. Bingo ficava assustado com aquele cachorrão, falando que aquele valia por 3. Bingo vazava dali e Charlie ainda ficava meio desconcertado ao ver um alimentador. Os três observavam e Charlie dizia. Red questionava. Como ele não enlouqueceu como os outros? Em seguida, Hoover dizia. Talvez porque ele já era meio maluco desde o começo. Quero dizer, você tem que admitir que ele não parece muito certo. E em seguida, Charlie observava que ele estava pegando comida. Charlie dizia consigo mesmo, então esse cara encontra ele e o mantém? Por quê? Depois disso, Hoover lhe falava, escuta Charlie, não fique pensando. Em seguida, o humano fazia algo que Charlie se incomodava muito em ver. O humano pegava uma galinha e mordia com toda a força. Em seguida, Charlie dizia, não é assim que os alimentadores comem comida. Você tem que queimar. Tem que fazer o suco vermelho parar de sair. Como eu sei disso? Porque eu vi eles fazendo. Meu alimentador conhecia outro alimentador que gostava de vir visitar. Ela costumava queimar a comida para não ficar tão suculenta às vezes. É sério, Hoover, não é assim que você tem que alimentar os alimentadores. O humano terminava sua refeição, enquanto o cachorrão ainda permanecia comendo. Na inocência, Red perguntava, então nós temos que alimentar os alimentadores? E Charlie respondia, não, Red, não, cachorros não deveriam ter alimentadores. E Hoover falava, pelo amor de Deus, se você gostou disso, você vai amar isso. E ele se referia ao humano limpando o brioco do cachorro com a língua. E os três olhavam aquela cena meio, carai, bicho. E ansiando fazer o que ele sempre foi ensinado, ele decide ajudar. Na calada da noite, os três desciam do morro. Hoover parecia inseguro e pessimista, porém, Charlie tinha um plano. Charlie pergunta a Red se ele se lembrava do plano, e ele falava, Hoover o atrai para cima de mim, eu deixo ele me perseguir até ele não aguentar mais. Muito feliz, Charlie responde, isso mesmo. Agora, ache um lugar bom para você se esconder. Mas Hoover, ainda bastante pessimista, perguntava, você viu o tamanho daquele desgraçado? Mas, tentando amenizar, Charlie dizia, ele é apenas um grandalhão, ele não vai conseguir acompanhar nenhum de vocês dois. Porém, Hoover retrucava, nenhum de nós dois, certo? Por que você tem que ficar com um trabalho fácil? E Charlie respondia, porque você é mais rápido. Em um tom provocativo, Hoover pergunta, é? E por que você acha que eu não desistiria disso? Mas, firmemente, Charlie responde, dá pra parar de reclamar e só ajudar o coitado? Os dois observavam o cachorrão e o humano dormindo juntos.
Então, Hoover começava a dizer: olha só pra ele, pelo amor de Deus. O tipo de ajuda que ele precisa, a gente não pode fazer nada a respeito. Porém, Charlie dizia: shh, só presta atenção se ele tá te vendo. Hoover ficava cada vez mais com medo. E o Charlie começava a chamar a atenção do cachorrão. Ei, ô feioso, acorda aí, ô rapaz. Deu certo. E o bicho acordava com sangue no zóio correndo atrás do Hoover. Charlie se aproximava do humano e falava: você está livre agora. A coleira está solta, você pode ir. Me siga. Mas o humano falava: enquanto corria do cachorrão, Hoover dizia: que droga, o desgraçado não é canino. Ele é algum tipo de doggernauta. Em seguida, ele chamava por Red. Ele parava, pois percebia que não mais estava sendo seguido. O humano havia chamado o cachorrão, que dizia: ora, estão tentando tirar o humano do Herman. E Charlie ficava em posição de submissão, como naturalmente os cães fazem ao se sentirem ameaçados por uma presença maior e superior, se impondo diante de Charlie. Ou agora, Herman dizia para ele: essa é a grande ideia, ratazana, roubá-lo para ser apenas seu? Mesmo gaguejando, ele confrontava o grande cachorro e dizia: ele não é nem seu. Ele deveria dizer o que você deve fazer. Ele é um alimentador. Herman ria e dizia: haha, não mais. Agora ele é o que Herman mandar. E abria sua boca, pronto para estraçalhar o pobre Charlie. Porém, ele era salvo pelo Red, que com uma mordida arrancava fora a orelha do grande Herman. E em seu monólogo, ele dizia: é assim que eu me lembro do Red, o grande idiota. Enquanto Red seguia com o plano. Em seu monólogo, ele elogiava a grande lealdade e coragem que Red tinha com seus amigos, que ele era do tipo que nunca desistia e se esforçava para não decepcionar os outros, mesmo que isso custasse caro para ele. E eles observavam Red em ação, mas com muita preocupação. Um tempo se passava e Red chegava. Charlie, muito preocupado, perguntava: Red, você tá bem? Sim, o mesmo responde: legal. Eu desviei dele e deixei ele passar da porta. Mas Hoover questiona: porta? E Red responde: aquela no fim do campo. Charlie pergunta: como você sabia que ela estava lá? Red responde que descobriu ontem enquanto explorava. Em seguida, Hoover pergunta: e você não pensou em nos contar nada? E Red, na maior simplicidade, responde: não. O humano passava correndo por eles e Red dizia: ei, humano, cuidado com a... E o humano se jogava, tendo o mesmo fim que os outros da sua espécie, deixando os três sem o que fazer. No dia seguinte, Charlie estava muito chateado com tudo o que havia acontecido. E Hoover tentava lhe dizer: Charlie, qual é? Não tem nada que você pode fazer sobre isso, fica de boa. O pobrezinho estava muito triste, ele só queria ajudar um alimentador. Ele se aproximava dos seus companheiros e Hoover pergunta: tá tudo bem, amigo? O Red me ensinou como pegar um Bork Bunker. Tudo que você precisa fazer é escolher um e continuar perseguindo. Eles são tão estupidamente burros que, eventualmente, vão virar para o lado errado. Em seguida, Charlie falava: eu estou partindo para o Splash Maior. Eu quero encontrar os alimentadores. Hoover ficava tipo: você o quê? E cabisbaixo, ele falava: aqui é um bom lugar. Eu entendo se você quiser ficar. Mas Red dizia: mas todos nós deveríamos ser amigos, não é? Ele se virava para seu amigo e falava: eu sei, Red, me desculpe. Eu sou grato a você por salvar a minha vida e queria não ter arriscado de vocês. Mas tudo ficou tão ruim e eu preciso que volte a ser como era antes. Ao ouvir essas palavras, Red indaga: mas o Bingo disse que era um caminho muito longo. Porém, Charlie insiste: eu tenho que tentar. Em seguida, Hoover tentava argumentar: Charlie, um maluco vivo não significa mais alimentadores. Por tudo que você sabe, ele era o último de todos nós. E Hoover finalmente questiona: por que mesmo depois de tudo isso, você ainda insiste em querer ajudá-los? Charlie responde: não, Hoover, não mais. Eu achei que queria, mas, na verdade, eu só quero que eles me ajudem. Porque eu só quero que eles me digam o que fazer de novo. Não posso ser mais esperto, entende? É assustador demais. Me dá vontade de vomitar.
Não posso ser mais um cachorro em um mundo onde cachorros possuem alimentadores como cães, complementa Hoover. Charlie saía de lá cabisbaixo e Hoover falava: pelo amor de Deus, vamos lá. E os três iam embora. E lá de baixo, através da fenda, era possível se ouvir um barulho muito estranho. Fim do capítulo 3.